Ok? Beleza? Vou abrir aqui então. Boa noite, galera. E aí, tudo bem? Eu vou gravar essa aula porque ela vai ser a terceira sequência de uma playlist aqui, uma playlist que eu estou fazendo no YouTube por conta do nosso trabalho, tá? Então eu vou deixar essa playlist gravada, são aulas curtas, né? As outras duas foram aulas se eu não me engano, a primeira deu 24 minutos e a segunda foi uns 15 minutos. Essas aulas, elas tiveram o intuito, assim, de você ter um guia de como você começa o trabalho, o que você vai ter que instalar, o que você vai ter que fazer. Só que eu não entro a fundo dos detalhes, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Eu criei aqui no meu canal no YouTube, aqui, ó, uma playlist. Boa tarde. Essa Eu estou indo para a segunda gravação. Na aula anterior, ela tem 2 vídeos, tá? Nessa playlist aqui da Introdução a Sistemas Operacionais. Ela tem 2 aulas. A primeira, basicamente, fala sobre o que você precisa fazer, ó. Aqui, ó. A primeira, ela fala sobre... Deixa eu só... Acho que tem gente querendo entrar aqui. Não, tá tudo certo. Peraí. Ok. Então, aí, o que eu fiz aqui? Hoje eu gravei 2 aulas. Essa primeira, ela fala sobre como você instalar o Docker. Falo que é o Docker, mas não fico dando aula sobre o Docker. Inclusive, eu já falei isso em sala de aula. Eu acharia bem interessante no nosso curso a gente ter uma disciplina que a gente pudesse estudar essas tecnologias separadamente, para as pessoas saberem o que é o Docker, como utilizar o GitHub, porque essas coisas são comuns, assim. Se você for trabalhar numa empresa como estagiário, você vai ter que saber criar um ambiente ali, configurar seu ambiente para você participar de um projeto, ok? Então, nessa primeira aula aqui, eu falei o que é o Docker. Eu acho que nem todo mundo assistiu ainda, porque eu mandei hoje ela ainda. Então, talvez não tenha dado tempo ainda de vocês assistirem. Nessa primeira aula, então, eu explico o que é o Docker. Então, resumindo o que eu falei lá, eu disse que o Docker é uma forma de você criar uma virtualização, certo? Você criar uma máquina virtual simples, né? Ela é uma máquina virtual leve, onde você cria containers, e esses containers configuram ambientes virtuais para que vocês possam, por exemplo, compilar o código de vocês. Por que a gente vai precisar disso nesse trabalho? É porque quando você fala de sistemas operacionais, a maioria dos códigos envolvendo sistemas operacionais são baseados em Linux, ok? Então, assim, se vocês abrirem o livro, se vocês forem ver lá todas as coisas todos os exemplos que estão no livro, os códigos em C, C++, tudo mais, todos eles focam como sistema operacional Linux. Muito difícil você pegar coisas para Windows, tá? A maioria dos exemplos que vocês vão ver, até mesmo na internet, são todas focadas no ambiente Linux. Então, o que vocês precisariam fazer para implementar o trabalho nesse caso? Ou instalar, por exemplo, algumas ferramentas como o Cygwin, e tem NinjaW, uma coisa assim, que são formas de você conseguir mais ou menos que instalar todos aqueles compiladores, aquele ambiente Linux dentro do seu Windows. Outra forma que eu acho até mais inteligente hoje em dia, uma forma mais interessante, é utilizar o Docker. Com o Docker, você consegue rodar como se fosse uma máquina virtual leve do ambiente virtual, do ambiente Linux, dentro do seu Windows, certo? Então, eu não sei, eu inclusive dou esse exemplo lá na aula de hoje, falando sobre a questão de, não sei se já aconteceu com vocês programarem alguma coisa e vocês falarem assim, porra, a minha máquina estava funcionando, minha máquina estava tudo certo. Aí quando você vai compilar lá na máquina do seu vizinho, do seu amigo, ele já não roda mais nada. Não roda por quê? Porque as dependências estão tudo contrário. Tipo assim, às vezes você compilou com GCC versão
8, aí o cara tá querendo usar a versão 4, aí a versão 4 não suporta a versão do seu C++, e assim por diante, dá muito problema de dependência. Então, as empresas, hoje em dia, elas não fazem, sabe? Elas instalam um Docker, que aí todo mundo fica basicamente sobre o mesmo ambiente. O Docker, você instala um container, você configura esse container, e aí você coloca, esse container eu vou configurar uma máquina Linux, distribuição, por exemplo, Ubuntu, 24, eu vou usar o GCC, deixa eu só abrir aqui, eu vou usar o GCC versão 13, e assim por diante. Então, você configura esse ambiente, e aí, se você quiser trabalhar em equipe, é só você passar essa configuração, esse container, para os demais integrantes da sua equipe. E aí, todo mundo consegue trabalhar sobre exatamente o mesmo ambiente, numa espécie de virtualização, ok? Então, eu falei isso na primeira aula que eu postei lá, e mostrei o que você vai ter que instalar, que é o Docker, né? Aí você vai ter que instalar o Docker, vai ter que instalar alguns plugins. Eu dei o exemplo aqui no VS Code, mas o VS Code nem é basicamente o meu favorito aqui para trabalhar com C++, tá? Hoje em dia eu tenho preferido utilizar o Selenium, que eu acho até mais legal do que o VS Code. Mas eu dei um exemplo que ele é bem simplesinho. Aí nesse exemplo, basicamente assim, ó, quer ver? Eu vou até fechar aqui e abrir de novo. Vou colocar aqui para vocês, começar a compartilhar a tela. Vocês estão enxergando a tela aí? Agora estão enxergando a tela? Sim. Sim, professor. Estou ouvindo. Certo? Pegando. Então, deixa eu ver aqui quem já entrou. Já estamos... Ô, João, não é por nada não, mas... Ele levanta e vai embora. Ô, João, não é por nada não, João. Mas, cara, você tem o nome e o sobrenome do meu avô. Exatamente. Meu avô chama João Balduino. Eu nunca tinha visto alguém com esse nome. Aí, quando esses dias o Ciscad, aí eu percebi, caramba, cara, ele tem o nome e o sobrenome do meu avô. O Balduino é por parte da minha mãe e o Lopes é por parte do meu pai. Então, eu nunca tinha visto, porque eu não peguei esse sobrenome, porque eu só saí com o sobrenome do meu pai. Aí eu sou só Kruger, né? Eu não peguei o sobrenome da minha mãe, né, por parte do meu avô lá. Aí ninguém mais tem esse sobrenome. É a primeira vez que eu encontro alguém no estado com esse sobrenome. Beleza? Então, assim, já que está todo mundo aí, eu vou falar sobre o trabalho. Essa aula vai ser especificamente sobre o trabalho, tudo bem? Então, o que a gente... o que vocês vão aprender naquelas aulas que eu postei no YouTube? Vocês vão aprender a instalar o Docker, certo? Vocês vão ter que instalar o Docker, vocês vão ter que instalar alguns plugins no VS Code, são 2 plugins, 2 extensões, e a partir dessas extensões vocês vão conseguir já trabalhar no projeto, ok? A questão é, eu não vou entrar, como eu já disse nas aulas, eu não vou entrar muito no mérito, eu não vou dar um curso de C++ e não vou dar um curso de Docker. Só que eu recomendo fortemente que vocês aprendam a trabalhar, pelo menos aprender as coisas básicas do Docker, porque hoje em dia todo mundo usa, tá? Eu vi que a maioria respondeu lá na enquete que eu fiz, que vocês já tinham ouvido falar, mas não sabiam usar. Aprendam, assim, usem esse trabalho aí para vocês aprenderem pelo menos o básico ali sobre o Docker. Tenta ver um vídeo separado da internet que fala sobre isso. Vocês vão em questão, assim, de talvez uma playlist, assim, com uns 10 vídeos, mais ou menos, pequeno, você já consegue aprender o básico de Docker. Tem no YouTube, eu acho que vale muito a pena, eu recomendo fortemente que vocês assistam alguma coisa separada só sobre o Docker, ok? Mas na aula, eu falei para vocês, é só instalar, configurar, adicionar aquelas 2 extensões, e aí aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o VS Code só para vocês verem aqui de imediato, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Documents, Dev, vou colocar aqui restaurante, eu vou fazer meu código nessa pasta, tudo bem? Aqui que eu vou colocar meu projeto. Aí eu falei no vídeo lá, que eu postei no YouTube, que vocês vão
abrir um diretório, vai deixar um diretório para vocês criarem o seu projeto, e lá eu vou pedir só para que vocês usem essa extensão para abrir esse diretório dentro do Docker. Então, assim, o que é legal nisso daqui, ó? Eu vou vir aqui em View, Terminal, vocês vão ver que eu já subi o meu ambiente Linux, certo? E esse diretório ele foi aberto dentro desse ambiente, dentro desse container do Docker, onde eu tenho uma distribuição Ubuntu 24, certo? Com os compiladores mais recentes da linguagem C++, ok? Então, se eu vim aqui, ó, se eu venho aqui, dou um ls, ó, vocês vão ver que eu já tenho ali o meu ambiente virtual. Então, eu já consigo fazer muita coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser compilar meu código, ó, basta eu dar um G++, vou colocar o nome do arquivo, ó, main.cpp, -o, vou colocar o nome do executável que eu quero gerar, e ele vai compilar para mim, ó, tá vendo? Eu gerei um arquivo .main. Se eu quiser executar ele, ó, tá vendo? Ele executou Hello World, ok? Então é isso que a gente vai... É isso que eu quero que vocês entendam, assim, tipo, eu só quero que vocês criem um ambiente lá onde vocês possam compilar e começar a escrever código C++, ok? Só que a aula hoje, ela é focada em entender como vocês vão implementar o trabalho, certo? Eu quero que vocês consigam, de alguma forma, modelar isso daí, e eu quero que vocês não tenham a linguagem como um fator de impedimento, ok? Como eu disse, eu não vou focar muito na questão da linguagem em si, tá? Eu não vou dar um curso de C++ aqui, eu preciso que vocês entendam e estudem isso meio que por fora. Eu preciso que vocês entendam essa linguagem enquanto faz trabalho, tá? Isso é comum, ok? Isso daí faz parte do aprendizado aí dentro da nosso curso. Vocês vão aprender várias linguagens, cada matéria vai precisar você aprender alguma coisa, e aí é aquele negócio que eu falei, se você entende de programação, se você é um programador, a linguagem não é nenhum impedimento para vocês, ok? Certo? Então, a gente vai pensar aqui, eu vou focar... Vocês estão conseguindo ver o meu desenho aqui, ó? Sim, sim. Dá para ver. Dá para ver, né? Deixa eu tentar até melhorar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz... nossa, ajudou em muito, hein? Peraí, tá muito ruim. Eu quero deixar a tela inteira. Onde que será que deixa em tela inteira? Eu não uso slideshow. Eu não uso muito o PowerPoint, mas consegui me virar aqui para fazer um desenho mais ou menos para mostrar a situação, ok? Então, o que eu estou interessado aqui? Primeiro, o trabalho de vocês é um trabalho de SEO, tá? É um trabalho de SEO. Porém, tem grande parte do trabalho que é um trabalho assim que envolve questões de programação. E dependendo da forma como você modelar esse trabalho, a parte de SEO é muito simples de você implementar. Então, se esse trabalho estiver muito bem modelado, se você conseguir estabelecer boas estratégias de organização ali do seu código, você vai ver que vai ser muito fácil implementar esse trabalho, não vai ter muita dificuldade. Agora, se você modelar isso errado, se você modelar isso de uma forma assim ruim, você vai ter muito trabalho para você lidar com as coisas. Vai ser um trabalho difícil. E aí o que eu não canso de dizer, toda vez que eu passo um trabalho, é qual que é o problema dos trabalhos? Por que as pessoas às vezes não conseguem implementar os trabalhos da faculdade? Ou trabalhos em geral? Porque as pessoas dificultam o que é fácil, entende? O maior problema da implementação é quando você vê um trabalho complexo, muita coisa escrita lá, um texto desse tamanho aqui, e você fala, caraca, você se assusta, você não sabe nem por onde começar. Esse é o maior problema. Então, assim, como que você faz? Eu quero que vocês aprendam isso de forma geral. Comece pelo começo. E o que é o começo? Às vezes, o começo é desenhar. É você pensar na arquitetura do trabalho, o que você vai ter que implementar, quais vão ser as classes. Sabe aquela coisa, assim, da matéria de... Como que chama a matéria? Que vocês viram, diagramação e tudo mais? Análise orientada a objetos, você disse? Isso. É mais ou menos naquela linha. Se vocês tiverem dificuldade, assim, com já começar logo de cara o trabalho, comece naquela linha. Pensa assim,
Como que tenta desenhar o esboço assim, ó, eu vou receber uma entrada, aí nessa entrada eu vou ter que tratar os valores, aí nesses valores eu vou ter que fazer isso, e você vai começando a desenhar assim, tipo um fluxograma do que você vai ter que implementar. E aí você separa todas as partes com suas devidas responsabilidades. Então, assim, quando você for implementar as coisas, aprenda que todas as tarefas que você tem que desenvolver são tarefas extremamente simples, tarefas pequenas, ok? Então, eu vou ler mais uma vez aqui o trabalho e eu vou querer tentar enxergar essa modelagem com vocês, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, se não me engano, esse trabalho está aberto já, ó. Esse trabalho está aberto aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tudo bem? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, dá para enxergar. Ok? Eu vou aumentar então um pouquinho mais. Então, eu vou ler aqui bem rapidamente, novamente, o trabalho, para a gente pensar. Então, eu vou querer fazer o seguinte, ó, no final da leitura, eu quero que vocês me indiquem como que vocês pensaram, como que vocês começariam esse trabalho. Começaria, assim, em termos de programação, tá? Ok? Então, introdução. Juscelino Mais é um empresário do ramo de bares e restaurantes sofisticados. Seus clientes, acostumados com o requinte de seus ambientes, são pessoas exigentes que buscam boas comidas com facilidade de atendimento e rapidez. Sabendo disso, Juscelino Mais investiu em um restaurante considerado futurístico. Neste modelo de restaurante, os clientes não mais esperam pelos garçons para fazerem seus pedidos. Cada mesa é composta por uma tela sensível ao toque, com um sistema computadorizado conectado a um servidor central. Os pedidos efetuados pelos clientes são recebidos pelo servidor que os enfileira e repassa aos chefes de cozinha. Também não há necessidade de caixas, uma vez que o pagamento é realizado por ali mesmo pelo cartão de crédito. Após o preparo, o chefe de cozinha entrega a comida para um dos robôs humanoides capazes de servir corretamente na mesa correspondente ao pedido. Essa inovação chamou a atenção da clientela e Juscelino Mais, por sua vez, ficou bastante satisfeito, pois reduziu o custo com os caixas e garçons e pôde investir em mais chefes de cozinha. Fazendo as contas, no modelo anterior, num restaurante com 60 mesas, eram necessários em média 15 garçons, um para cada 4 mesas, 3 caixas, um para cada 20, e no mínimo 6 chefes de cozinha, um para cada 10. Agora, com essa tecnologia, Juscelino Mais espera contratar mais chefes de cozinha, um para cada 4 mesas, melhorando assim a rapidez do atendimento. Juscelino Mais está procurando alguém capaz de fornecer este sistema complexo e contratou você para esta tarefa. O que vocês absorveram aí dessa parte aqui da introdução do problema? Acredito que as classes que tem que criar, não? Mais ou menos, né? Mas percebeu que aqui na primeira parte é só uma historinha, entendeu? É uma historinha. Ele está falando que ele tem um novo estilo aí de restaurante, onde as coisas são feitas de forma tecnológica, né? Você não tem mais garçons para fazerem as entregas e ele conseguiu substituir vários dos processos que ele faria assim de forma mais braçal, ele substituiu pela tecnologia, né? Mas isso é só uma historinha, percebeu? É igual aquelas historinhas de maratona de programação. Você tem uma historinha para aquilo fazer sentido, né? Mas a gente não consegue enxergar muita coisa aí, é só uma ladainha para a gente entender ali que aquilo lá vai servir para alguma coisa, né? Então, aqui que eu acho que ele entra mais no foco do que a gente vai precisar fazer, tá? O sistema computacional. O sistema que você implementará será o software responsável por processar os eventos do restaurante. Aqui, então, está descrevendo, ó, o que eu preciso fazer. Afinal, ele está com esse problema, entendi no mundo real o que ele quer fazer, mas o que afinal, qual é a minha responsabilidade? O que afinal tem que implementar, né? Então, aqui, ó, o sistema que você implementará será o software responsável por processar os eventos do restaurante. Este inicializará lendo 2 números inteiros, N e M, do terminal, indicando, respectivamente, a quantidade de chefes de cozinha, que vai ser o número N, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100, e a quantidade de mesas do restaurante, que vai ser o número M, maior ou igual a N, e menor ou igual a N vezes 4. Um exemplo é 5 e 10. Então, na primeira linha, seu programa ele vai ler uma entrada, 2 números inteiros,
certo? Um indicando a quantidade de chefes e outra a quantidade de mesas desse restaurante. Quando o cliente realiza um pedido, seu software é notificado por uma mensagem composta por um número inteiro e uma string, conforme o exemplo do parágrafo seguinte. O número inteiro corresponde ao número de mesa da mesa que fez o pedido e a string corresponde ao item que foi pedido, ou a palavra fim, indicando o término do pedido. Cada mesa deve ser atendida por um único e exclusivo processo, que armazenará os itens dos pedidos em um log, que é um arquivo de texto, e se encerrará após o término dos pedidos. O limite de processos em execução está relacionado à quantidade de chefes de cozinha contratados pelo restaurante, ou seja, se o restaurante possui 10 chefes de cozinha, existirão no máximo 11 processos em aberto, um lendo os eventos de entrada do terminal, mais 10 recebendo os pedidos e escrevendo em um arquivo de log. Caso não, Caso não haja mais disponibilidade para a criação de processos, ou seja, não há chefes de cozinha disponíveis para atender ao pedido, pois todos estão atendendo mesas com pedidos ainda em aberto, seu programa deverá escrever essa informação em um arquivo de log separado chamado mesasnãoatendidas.txt. Ou, então, mais eficientemente, colocar estes pedidos em uma lista de espera que consumirá de acordo com a liberação dos chefes de cozinha. Ok? Que será consumida de acordo com a liberação dos chefes de cozinha. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? 7 pediu hambúrguer com batatas fritas. A mesa 3 pediu bife acebolado. Depois a mesa 18 pediu uma salada de tomate. Depois a mesa número 3 pediu novamente agora um suco natural de laranja. Depois a mesa 15 pediu uma picanha na chapa. Depois a mesa 3 finalizou o pedido. Então essa vai ser a estrutura aí do nosso programa. A gente vai ler 2 números inteiros indicando a quantidade de mesas e depois a quantidade de chefes de cozinha. Desculpa, a quantidade de chefes de cozinha e depois a quantidade de mesas. E depois vão vir várias linhas aí, que eu não sei quantas linhas, certo? Mas todas as próximas linhas serão pedidos, como se fosse clientes chegando, né, no seu restaurante e fazendo pedido de alguns determinados itens ali do seu restaurante. Então, quando eu tiver a palavra número da mesa fim, significa que aquela mesa finalizou os pedidos, certo? Ele não quer mais nada, ok? Naquela mesa o cliente chegou lá, fez o pedido e finalizou, ok? E quando... aí aqui está falando, no exemplo acima, o cliente da mesa 7 é o primeiro a chegar. Este pede hambúrguer com batatas fritas. Por ser o primeiro cliente a realizar o pedido, certamente haverá um chefe de cozinha disponível para atendê-lo. Em seguida, a mesa 3 pede um bife acebolado. Sendo esta uma nova mesa, é necessário que haja um segundo chefe de cozinha disponível, ou então este pedido não será atendido. Caso haja disponibilidade, esse segundo chefe de cozinha atende e espera por um próximo item na mesa 3. Okay? Observe que outros pedidos podem surgir na sequência e, obviamente, serão necessários outros chefes de cozinha, certo? Que no nosso programa serão processos para atendê-los, já que o primeiro chefe de cozinha está ocupado com a mesa 7 e o segundo com a mesa 3. Então, perceberam aí que nesse nosso restaurante, o que a gente tem? A gente tem chefes de cozinha trabalhando de forma exclusiva para uma mesa. Toda vez que um cliente chega, você vincula esta mesa a um chefe de cozinha. Então, enquanto este cliente estiver fazendo o pedido, este cara vai estar atendendo só esta mesa. Perceba a diferença, né, nesse tipo de atendimento aqui? Então, se vocês forem pensar muito bem sobre a questão assim, onde que isso daí envolve SEO? SEO é isso, tá? O que é um SEO? Um SEO é basicamente um sistema operacional que serve para gerenciar recursos. Então, ele serve para atender pedidos. Por exemplo, às vezes um processo em aberto está fazendo alguns pedidos como, por exemplo, chamadas de memória de sistema, pedindo memória, pedindo para fazer uma alocação de memória, pedindo para abrir um arquivo, pedindo para fazer uma operação num socket, pedindo para ler dados que estão chegando pela rede. O sistema operacional é isso, é um cara que tem que gerenciar vários processos simultaneamente. Então, esse processo, embora pareça esse trabalho pareça só um exemplo bobinho aí, na verdade tem muito a ver com o que o sistema operacional faz, só que de forma análoga a um restaurante, ok? Então, aqui o lance aí, a dificuldade é saber o quê? Saber gerenciar
estes recursos. Perceba que quando chega um novo cliente, se você tiver ainda recurso para atendê-lo, ok. Associa algum processo para atender esse cara e vai atender. Se não tiver, você tem que fazer algum esquema, seja ele recusar e colocar lá naquele arquivo chamado mesas não atendidas.txt, ou seja, você descarta logo de cara, só que aí você não vai fazer o trabalho da forma mais legal possível, né? Porque você vai estar descartando. Imagina assim, você tem 3 chefes de cozinha, chegou 20 clientes, você vai ficar atendendo 3 e dispensar 17? Não vai, né? Isso não é a forma mais legal. Então, a forma mais legal é o quê? A gente conseguir, de alguma forma, colocar isso daí em espera e a gente ir atendendo na sequência conforme está pedido no enunciado do exercício, certo? Então, aqui tem observação. É importante lembrar que neste modelo de restaurante, cada chefe de cozinha atende unicamente a uma única mesa, podendo somente trocar de mesa após o cliente atual fechar os pedidos da mesa pela mensagem de fim, ok? Aí aqui eu falo sobre a ideia de buffers, né, que Ô, usava... professor, Pode falar. tá mostrando só a primeira página do trabalho aqui. Putz. E agora? Ó, tentar aqui mudar, peraí. Deixa eu... Eu tô lendo já a segunda página. Como que tá aí aparecendo para vocês? Peraí. Tá a primeira ainda. Eu vou colocar... E agora? Agora tá aparecendo. Tá, tudo bem. Então, certo? Ó, eu li aqui a segunda parte, né? Isso que eu li estava aqui na segunda página já, tudo bem? Então, aqui fala sobre o uso de buffers, né? Ele dá uma recomendação que o uso de buffers é muito comum em sistemas operacionais, e essas listas de espera você pode tentar usar, por exemplo, alguma estrutura, algum tipo de buffer, para você criar essa lista de esperas para que, assim que você liberar, né, os recursos do seu sistema, você pegar novos elementos nessa lista de espera e começar a atender de forma consecutiva ali, certo? De acordo com essa chegada aí na sua lista de espera. Então, aqui, basicamente, fala sobre trabalho e aqui tem um exemplo de entrada, né? Olha lá, entrada e saída do seu programa. Então, vamos pensar aqui de forma geral. Como que eu tenho que executar? Ó, aqui, isso daqui, ó, vocês estão conseguindo ver agora o que eu acabei de selecionar? Sim, dá para ver. Certo? Dá pra ver. Então, aqui eu selecionei o que vai ser a entrada do seu programa, tudo bem? Vai ser um arquivo de texto ou entrada no terminal, tudo bem? Então, vai ser assim, você vai receber uma entrada exatamente com este formato. Aí você pode se perguntar, professor, e se o cara passar um arquivo inválido? Aí não é problema seu, entendeu? Tipo, vocês não vão ter que se preocupar em ficar validando a entrada, porque as entradas elas já estão pré-estabelecidas, tá? Não precisam implementar validações adicionais, tá? Eu nunca vou passar, por exemplo, aqui, em vez de passar o número da mesa e o pedido do cara, eu vou passar, sei lá, meu nome e o nome do meu cachorro. Eu sempre vou passar um inteiro e exatamente o pedido, tá? Então, a questão aqui é a seguinte, ó, 3.10, o que eu estou falando aqui nesse arquivo? Eu estou falando, ó, que eu estou abrindo um restaurante, e esse meu restaurante ele tem 3 chefes de cozinha e 10 mesas. Aí, nas próximas linhas, agora eu começo a identificar os eventos que aconteceram nesse restaurante. Então, ali, ó, 4. Mesa 4, chegou alguém na mesa 4, pediu um hambúrguer com batatas fritas. Depois chegou alguém na mesa 3, pediu um bife acebolado. Depois chegou alguém na mesa 8 e pediu uma salada de tomate. Perceba que aqui, ó, nessas 3 primeiras linhas, ó, eu já ocupei os 3 chefes de cozinha. Vocês concordam comigo? Certo? Vocês concordam comigo? Sim. Olha lá, ó. Uhum. Então, ó, se eu olhar aqui bem, ó, no chefe de cozinha 1, no relatório dele, do que ele fez no dia, tem aqui, ó, ele começou a atender na mesa 4. Certo? Ó? E o que ele fez para a mesa 4? Um hambúrguer com batatas fritas, ó. Certo? Então, ele começou a atender na mesa 4 e fez para ele um hambúrguer com batatas fritas. Ok. Aí, depois, chegou um cliente na mesa 3 que pediu um bife acebolado. Vamos ver. O segundo chefe de cozinha, ó, ele começou a atender na mesa 3 e ele fez um bife acebolado para ele. Aí, depois, chegou o 8 que pediu uma salada de tomate. Ok? Aqui, ó, no relatório do chefe de cozinha número 3, tem aqui uma salada de tomate. Então, vocês percebam assim que neste primeiro início aqui, ó, nessas 3 primeiras linhas de pedidos,
os meus 3 chefes de cozinha estão ocupados. Depois, chegou aqui um pedido novamente da mesa número 3. Ele pediu o quê? Um suco natural de laranja. O que o meu sistema precisa fazer nesse caso? Adicionar no Como assim? Adicionar o quê? Aonde? o pedido para o chefe, direcionar o pedido para o chefe responsável. Então, beleza, é exatamente isso que fazer. Mas qual é o chefe? Entendeu? Então, eu preciso primeiro saber o quê? Com quem, né? Perceba assim, chegou um pedido, eu preciso saber o quê? Com quem tá essa mesa, né? Então, ó, eu vi aqui que foi um pedido da mesa 3. Quem está atendendo a mesa 3? Não é o chefe número 2, ó. Não foi ele que estava atendendo a mesa 3, ó lá. Ó. O chefe de cozinha 2, ele estava atendendo o 3, certo? Então, se chegar algum novo pedido, como este cara aqui, como a mesa 3 está vinculada ao chefe número 2, certo? Então, eu vou repassar esse pedido para ele, certo? Então, esse caso é fácil, né? Chegou um pedido, tem que verificar com quem que está, certo? Com quem que está atendendo este recurso? Ah, é o chefe de cozinha número 2. Então, repassa para ele, ok? Entenderam? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, em termos de sistemas operacionais. Vocês entenderam a parte de SO aí, desse programa? O que é repassar este pedido a ele? Calma, repete a pergunta, por favor. Ó, quando chegou um novo pedido, eu vi que esse pedido da mesa 3 estava vinculado ao chefe de cozinha número 2, certo? Então, já que já tem alguém atendendo este cara, já tem um processo atendendo este cara, certo? Eu quero que quando chegue essa mensagem aí, ó, suco natural de laranja, eu vou ter que repassar esta mensagem ao chefe de cozinha atendendo a mesa 3. O que é isso em termos de SO? O que eu quero fazer em termos de sistemas operacionais aí? Criar um subprocesso, talvez? Não. Não? Nós não queremos criar um subprocesso aí, porque o processo já teria sido criado, né? Uhum. Então, vamos falar agora em termos de sistemas operacionais, o que é para eu fazer? Ó. Vamos começar aqui por essa linha aqui. O primeiro pedido. Quando chegou a mesa 4, pedindo um hambúrguer com batatas fritas, o que eu fiz foi pedir, certo? A mesa 4 chegou, falou assim, eu cheguei no restaurante, quero ser atendida. E eu vou pedir o hambúrguer com batatas fritas. Então, o que está acontecendo em termos de sistemas operacionais? Primeiro, quem tá atendendo a mesa 4? Ah, ninguém. Meu restaurante está vazio. Esse é o primeiro cara que chegou hoje, aqui na noite, né? É o primeiro cara que chegou. Então, tem algum chefe disponível para atender esse cara? Tem. Lembra que eu falei que eu tenho 3 chefes? Ó, esse restaurante ele tem 3 chefes. Os 3, inicialmente, eles estão todos livres, todos desocupados. Então, quando chegou o cara número 4, o que eu quero fazer? Eu quero falar o seguinte, chefe, eu vou escolher algum dos 3, tá? Qual que eu vou escolher? Qualquer um, entende? Você vai ter que estabelecer uma ordem. O que eu sugiro é que você use a ordem, né? 1, 2, 3, né? Você coloca tudo isso daí dentro de alguma estrutura e que você fala assim, vê alguém aí para atender esse cara. Aí chegou o chefe número 1, certo? Chegou o chefe número 1 para atender esse cara. Então, o que você vai fazer agora? Você vai falar o seguinte, em termos de sistema operacional, o que você está falando é, já que agora eu vou vincular este chefe número 1 à mesa número 4, o que eu vou fazer? Eu vou atender pedidos, eu vou fazer com que este chefe de cozinha atenda pedidos da mesa 4. Como que eu faço isso? Eu vou criar um subprocesso aqui, entendeu? É neste momento que eu vou criar um subprocesso. Então, nessa primeira linha aqui de pedido, quando chegou o cliente número 4, existia um processo pai que estava executando este código, e quando ele falou que vai atender agora a mesa 4, você criou um processo filho que vai
simplesmente atender pedidos da mesa 4. Então, o que eu estou falando assim, ó, vocês estão conseguindo enxergar minha mão aqui na tela? Sim, dá pra ver. Tem um processo pai que ele só vai ficar atendendo o pedido, certo? Ele é aquele cara, sabe? Vocês jogam, sei lá, basquete, vocês jogam futebol, certo? Tem sempre o armador, sabe? Que ele fica só armando o jogo, só distribuindo o jogo. Esse é o cara, entende? Então o processo pai, ele só vai ficar distribuindo o jogo. Ele vai falar assim, ó, chegou um pedido da mesa 4. Tem alguém atendendo? Tem algum subprocesso atendendo essa mesa? Não. Eu posso atender esse cara? Eu tenho recurso para atender? Tenho. Eu tenho 3 chefes de cozinha para atender esse cara. Então eu vou pegar, criar um subprocesso e vou ficar fazendo o que a gente chama de interprocess communication, ok? Ou seja, comunicação entre processos. Eu vou pegar essa mensagem que chegou no processo pai e vou mandar esta mensagem para o processo filho, certo? Eu vou, então, estabelecer uma linha de comunicação. O restaurante vai falar para você, o subprocesso, você que está fazendo, você que está atendendo as requisições em segundo plano, atenda a esta requisição. Tome aqui, ó, a requisição que eu quero que você atenda é essa. Hambúrguer com batatas fritas. Aí você vai falar assim, tá, mas o que eu vou fazer? O que o processo filho faz? Nada, ele só recebe essa mensagem e simula que ele está fazendo um hambúrguer com batatas fritas. Como que você vai simular? Cara, eu não vou pedir muita coisa, só escreve no log lá que você fez, entendeu? Tem um próximo trabalho que talvez eu dê esse para vocês, que ele é engraçado, porque junto ao pedido aqui, ele também tem um tempo, tá? Vai ter uma listinha. Então, por exemplo, às vezes, fazer um hambúrguer com batatas fritas vai, sei lá, consumir 30 segundos. Aí o seu processo, ele vai ter que simular 30 segundos ele parado, trabalhando, atendendo o hambúrguer. Nesse daqui é mais fácil, ok? Nesse, chegou a mensagem hambúrguer batatas fritas, você só escreve no arquivo de log. Perceberam? Uhum. Ok? Aí, chegou a mensagem no bife acebolado aqui da mesa 3. Você concorda que você teria 2 chefes de cozinha ainda para atender esses caras? Ou seja, você ainda é capaz de criar mais 2 subprocessos para atender esses pedidos. E aí é o que você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar um subprocesso, né? Associá-lo ao chefe de cozinha número 2 e falar assim, ó, faça um bife acebolado. Depois chegou um outro cara aqui, a mesa 8, você vai passar neste outro terceiro subprocesso, certo? Você vai passar o quê? Uma salada de tomate para ele fazer. Então perceba que nesta linha aqui, ó, perceba que após esta linha, seu programa, se eu te der um Ctrl Alt Del aí, se eu der um comando aí para listar os processos em aberto, vão ter 4 processos em aberto, vocês perceberam? Sim. Então vai ter um, que é o processo pai, e 3 processos filhos atendendo. Aí aqui, ó, quando chega aqui a mensagem suco de laranja natural, quantos processos vão ter em aberto? 4 ainda? 4 ainda. Por quê? Porque esse pedido aqui já tem um processo atendendo, já tem um subprocesso, né? É só encaminhar, só pegar essa mensagem que você recebeu pelo processo pai e encaminhar no processo filho. Entenderam? Aí a questão é, chegou outra mensagem agora. Agora vamos pegar essa linha aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Vai entrar em espera. Vai entrar em espera. Esse cara aqui, ele não tem como ser atendido, porque você já criou o máximo de subprocessos que você poderia. Tá todos os chefes de cozinha ocupados, né? Então a gente não tem o que fazer nesse caso. Ou a gente... Aí lembra que eu falei, vocês têm 2 estratégias. Ou você descarta logo de cara, falando assim, ó, não tem mais gente, tá todo mundo ocupado, aí o que você vai fazer? Você vai escrever lá naquele arquivo mesas não atendidas.txt, vai falar que, ó, eu tive que dispensar o número 5 e pedir uma picanha na chapa. Só que se vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir tirar a maior nota no trabalho, certo? Então vocês vão perder nota. O que eu recomendo? Vocês implementarem a fila de espera. O que então acontece? O que acontece nesse momento? O 5 chegou e ele pediu uma picanha na chapa. Coloca ele na lista de espera. Percebeu? Coloca ele na lista de espera. Ok? Aí o que vai acontecer agora?
o 4, certo? Pediu um cachorro quente. Já não tem alguém atendendo a mesa 4? Aham. Então, ó, esse cara aqui, ó, o chefe 1, certo? Tá atendendo a mesa 4. Então, basta eu passar para ele essa mensagem. Ô, faz agora um cachorro quente. Você acabou de fazer um hambúrguer com batatas fritas, agora faça um cachorro quente. Aí chegou uma mensagem agora do 8, pedindo o quê? Espaguete ao molho branco. A mesma coisa. Já tem alguém atendendo o 8 aqui, ó. Passa essa mensagem para o subprocesso que esteja atendendo a mesa 8. Aí agora, veja que chegou uma nova mensagem daquela mesa 5. Perceba que o cara nem foi atendido ainda, né? E o cara tá enchendo o saco a pedir mais coisa, né? Aí o cara pediu aqui, o que agora? Uma porção de batatas fritas. Certo? Quando ele fez esse pedido da porção de batatas fritas, o que vocês vão fazer? Cara, não tem como atender ele. Continua adicionando ele na lista de espera. Certo? Não tem o que fazer. Adiciona na lista de espera. Ok? E aí depois o próximo pedido é ele falando assim, ó, fim, certo? Eu pedi é como se o cara tivesse entrado lá no restaurante e pedido essas duas coisas para viagem, né? Ele já pediu as duas coisas e falou, ó, finalizou, vou ficar esperando aqui você me atender, assim que você conseguir aí uma vaguinha para mim, já faço essas duas coisas e fecho meu pedido, certo? Aí depois, o 3, ele fez um pedido de um bolo de chocolate, mas veja, já tem alguém atendendo a mesa 3, né? Então a gente vai fazer. Só que agora, ó, perceba que agora o 4 ele finalizou, certo? A sua mesa. Perceba que quando o 4 agora finalizar, certo? O seu pedido, o seu hambúrguer com batatas fritas, o cara que estava atendendo a mesa 4, que era o chefe número 1, que inicialmente fez para ele um hambúrguer com batatas fritas, depois fez um cachorro quente, agora ele já vai ficar livre, né, para atender outras pessoas. Ou seja, ele pode se desocupar e fazer o que agora? Atender a mesa 5. Exatamente, atender a mesa 5. Então é isso que vai acontecer, ó. A mesa 4 finalizou, um chefe de cozinha, certo? Que é o chefe número 1, ó. Se a gente for lembrar aqui, é o chefe número 1 ficou disponível, certo? E agora ele já pode atender a mesa 5. Vamos ver se foi isso que ele fez, ó. Perceba que foi isso que ele fez, ó. O chefe de cozinha, ele fez um hambúrguer com batatas fritas na mesa 4, depois fez um cachorro quente, depois ele ficou livre. Quando ele ficou livre, o que ele fez? Ele pegou alguém lá na fila de espera e foi atender esse cara. Aí ele fez a picanha na chapa e a porção de batatas fritas, certo? E perceba que quando ele fez isso, ele atendeu todos os pedidos da mesa 5, certo? Você perceba que ele, quando ele faz isso, ele está livre novamente. Vocês perceberam? Uhum. Porque o 5 já tinha finalizado. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? A gente tem agora o quê? A mesa 3, certo? Ó? Então, ele atendeu a mesa 4, finalizou. Aí a mesa 3, ó, que também tinha chegado ali e estava com o chefe número 2, ó, essa mesa 3 também ficou livre. Ele falou assim, ó, também já cancelei, já fiz tudo aqui, já pedi tudo que eu queria. Então, finalizei. Então, nesse momento, ó, eu liberei também o chefe número 2, certo? Aí, o que acontece? Enquanto isso, ó, o chefe número 3, que estava ocupado com a mesa 8, ele continua ocupado com a mesa 8. Percebeu que eu já liberei os 2 primeiros chefes, mas esse cara aqui, ó, ele ainda continua ocupado, porque ninguém liberou a mesa 8 ainda, né? A mesa 8, pelo contrário, ela fez um pedido agora de um suco natural de cebola. De cebola, de acerola, né? Então, agora o chefe número 3, ó, vai ter que continuar atendendo a mesa 8, ó. Aqui, ó. Ele atendeu a mesa 8, certo? Aí o que acontece agora? A mesa 8, certo? Desculpa, o 4 chegou, certo? Chegou um cliente aqui na mesa 4. Aí você pode, talvez, assim, se perguntar, ué, mas como assim a mesa 4? A mesa 4 não tinha finalizado? Por que esse cara voltou a pedir? Não é que esse cara voltou a pedir, é que chegou alguém e sentou naquela mesa, ué. O cara gostava, às vezes a mesa lá tem a área ali, tem uma visão ali para praia, os caras gostam de sentar lá, entendeu? Então chegou alguém agora na mesa 4 e esse cara vai fazer um novo pedido, certo? Então aqui, ó, chegou
novamente, alguém na mesa 4 pediu um bife à parmegiana e uma salada de alface. Aí, ó, como o chefe de cozinha 1 estava livre, ele atendeu esse cara, tá vendo? Ele atendeu, fez as duas coisas que ele pediu. Aí daqui a pouco chegou um cara na mesa 1. Opa, chegou alguém na mesa 1. Como os 2 primeiros chefes estavam livres, eu ocupei o primeiro, eu vou pegar e ocupar o segundo com este cara, ó. Então o segundo, ó, ele vai agora atender a mesa 1, tá vendo? Então ele atende a mesa 1, certo? Ele faz uma pizza de calabresa para esse cara, depois liberam a mesa 4, a mesa 8. Esse cara aqui, ele provavelmente era um gordo, que esse cara entrou no restaurante, só saiu quando o restaurante finalizou. Esse cara, ele continuou pedindo, esse daqui é o Ângelo, O Ângelo chegou lá e pediu agora um pudim de leite condensado. O Ângelo tá firme ali. Aí daqui a pouco, ó, chegou o 1, novamente, ele tinha pedido uma pizza de calabresa, ele estava com o chefe número 2, agora ele pediu uma pizza de lombo ao creme. Aí o número 1 finalizou, o 8 finalmente finalizou, né? Porque ele já estava desde o início ali, quando o restaurante abriu, ele ainda estava lá. E aí, você fechou o restaurante, entendeu? Gostaram do trabalho, da ideia do trabalho? Gostei. É legal assim, né? É interessante. Agora, implementar aqui é um negócio. Então, esse trabalho, cara, é igual eu falei para vocês, ele vai te fazer entender muito sobre SEO, mas sobre outras coisas também, sabe? É um trabalho bem legal de você implementar, porque ele exige ele faz o que sistemas operacionais fazem, ok? Tipo, sistemas operacionais, a vida de um sistema operacional é isso, tá? É ficar atendendo requisição de gente, certo? Onde gente é o quê? Geralmente são processos. Processos ficam pedindo coisas e ele tem que responder, ele tem que entregar. Como que ele entrega isso daí? Cara, ele tenta fazer isso da forma mais eficiente possível, ok? Quais formas dá para você ficar atendendo? Depende, eu não vou entrar nessa questão agora, ok? Mas o sistema operacional, a vida dele é ficar entregando, é ficar respondendo a pedidos de processos em execução, ok? Seja processo pedindo memória, seja processo pedindo, por exemplo, um pacote que veio na rede, seja um processo pedindo uma chamada de sistema para fazer, por exemplo, uma leitura em alguma estrutura do kernel. É isso, vida de sistemas operacionais é só responder a eventos, ok? Então, qual que é a saída desse programa? A saída desse programa é isso aqui, ó. Para cada chefe de cozinha, certo? Para cada chefe de cozinha, você vai ter que imprimir o seu relatório. Então, ó, o chefe de cozinha 1, nesse arquivo aqui, ó, chefe cozinha _1.txt, você vai imprimir isso aqui, ó, certo? O nome dele, aí você vai imprimir aqui o nome dele, coitado, o cara chama chefe cozinha, né? Ele não tem o nome. Você vai colocar aqui o ID do chefe cozinha, você vai imprimir exatamente nesse formato, tá? Chefe, você pode colocar só chefe com, tá? Uma coisa que eu vou, depois que eu fiz o trabalho, que eu fui perceber, chefe cozinha, não tem E, né? Não é chefe, né? É chefe, com F, não tem esse E aqui, mas enfim, é um chefe, _1, aí você vai colocar aqui quais mesas que ele atendeu, o que ele fez em cada mesa, é exatamente essa saída aqui, é isso que eu espero que tenha no arquivo lá, chefe, _1.txt, vai ter o relatório do que cada chefe fez no final do dia, entenderam? Legal esse trabalho, certo? É bem legal esse trabalho, e aqui tem as observações. O que eu preciso fazer? A implementação correta do atendimento aos pedidos vale 6 pontos, então é importante vocês fazerem isso. Ao ler a mesa que fez um pedido, é necessário saber que ela já está sendo atendida por algum chefe de cozinha, e o algoritmo responsável por essa verificação deve ter complexidade O de 1, ou seja, eu tenho que responder para você e você de cara me responder isso aí sem nenhum algoritmo que seja, por exemplo, O de N ou O de log N, certo? Ou seja, eu preciso perguntar e você responder de cara. Né? Eu não posso fazer uma busca, por exemplo, num vetor, numa lista. Se eu fizer isso, eu vou estar executando um algoritmo O de N, porque eu vou estar fazendo N passos para poder
te dar uma resposta. No pior caso, por exemplo, se eu falar assim, ó, qual o chefe que está atendendo a mesa 2? Se eu chegar em cada um dos chefes perguntando, qual mesa você está atendendo? Ah, eu estou atendendo a mesa 8. Qual chefe você está atendendo? A mesa 9. Ah, qual chefe você está atendendo? A mesa 18. Se eu chegar perguntando para todo mundo, lá no final tem o algoritmo de complexidade ODN, que eu fiz em passos, né? Então não é interessante a gente implementar dessa forma. Ao saber que um cliente fez o primeiro pedido, é necessário verificar se há um chefe de cozinha disponível e, se sim, reservá-lo a um atendimento de uma mesa. Essa função deve ter complexidade O de 1, certo? Ou seja, quando eu falar para você assim, ó, imagina o seguinte, eu perguntei, tem alguém atendendo a mesa 4? Aí você vai falar, não. Tem algum chefe de cozinha disponível? Se sim, faça este cara atender essa mesa. Ok? O algoritmo que faz isso também tem que ser O de 1. Então, quando eu falo assim, ó, vem, chefe, não vai ter que... Ah, deixa eu ver com qual. Não, assim, é perguntar e entregar de cara, entendeu? A implementação da lista de espera vale 2 pontos. E, obviamente, com a lista de espera não é necessário manter log das mesas não atendidas. Então, assim, eu quero muito que vocês implementem a lista de espera, porque ela vai valer 2 pontos. Se vocês não implementarem, vocês vão conseguir, no máximo, tirar 8. Ok? Certo? Aí o restante aqui é só porque eu fui preguiçoso e não mudei aqui a data, tudo bem? Ok? Certo? Entender esse programa? Entendi a ideia, mas não sei. Vou pensar como é que faz agora. Tá, não, a aula... Você pode, professor, pode tem um falar? pouquinho perdido, você pode repetir a relação ali com a entrada de dados de novo? A Rapidão. relação... Essa parte aqui, né? Isso. É assim, ó. Primeira linha, ele vai te pedir, ele vai te perguntar o quê? O que está informando nessa primeira linha? Os chefes e as mesas. Exatamente, Os dois certo? inteiros, isso. Então eu estou falando assim, ó, você tem 3 chefes para atender 10 mesas. A partir daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, a cada linha que você lê, você vai entender isso como se fosse um pedido, alguém chegando e pedindo alguma coisa. Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui neste primeiro passo? Eu pedi um hambúrguer com batatas fritas, certo? Eu pedi um hambúrguer com batatas fritas. Eu não, né? A mesa 4 pediu um hambúrguer com batatas fritas. Então, o que você tem que fazer? Toda vez que chega uma requisição no seu restaurante, o seu restaurante tem que ser capaz de falar assim, quem vai atender essa requisição? Eu tenho alguém para atender logo de cara essa requisição? Como que eu tenho alguém para atender logo de cara? Se tiver alguém ocioso, certo? Se tiver algum chefe de cozinha ocioso, sem trabalhar, sem estar vinculado a nenhuma mesa, então eu vou colocar esse cara para trabalhar, entendeu? Como o restaurante acabou de abrir e é o primeiro pedido do dia, os 3 estão lá sem fazer nada, né? Os 3 estão lá só coçando, assim, só assistindo um futebol, ok? Aí chegou um cliente ali, o cara vai pedir. Chegou ali, ó, eu quero mesa 4 pedir um hambúrguer com batatas fritas. O que o seu restaurante tem que fazer? Ele tem que bater o cara, bater o olho assim nos 3 e falar, você vai atender a mesa 4. E ele tem que fazer isso em tempo O de 1, ou seja, não tem tempo para você, deixa eu ver, quem, mãe, mandou, isso, não, é bater o olho e falar assim, ó, quem que vai atender esse cara? Certo? Então, como os 3 estariam livres, uma coisa que você pode tentar é fazer, sei lá, como que você vai escolher? No nosso programa aqui, ele escolheu o primeiro, logo de cara, certo? Então ele falou assim, ó, chefe 1, você tá fazendo nada aí? Vai atender esse cara. Aí o que significa atender esse cara? Significa o quê? Criar um processo filho, certo? Criar um subprocesso, fazer esse subprocesso ficar esperando por requisições que vão vir agora do processo pai. Porque perceba que o restaurante ele não faz nada, quem faz são os chefes de cozinhas que são os subprocessos, ok? Então o que acontece? Quando você fala assim, ó, vai atender esse pedido, você não está falando para o seu processo pai que ele vai fazer isso, você está falando que ele vai criar um processo filho e este cara vai ficar responsável, este processo filho vai ficar responsável por atender esses pedidos, entendeu? Então,
Neste momento, eu estou mostrando aqui na mão, certo? Fiquem atentos à minha mão. O restaurante fala assim, ó, eu tenho recursos para atender pedidos deste processo, dessa mesa número 4, certo? Aí ele fala, tenho. Então eu vou criar um subprocesso para ficar atendendo todo pedido, toda requisição que essa mesa 4 fizer. Ok? Aí, com isso, o que eu faço? Eu crio um subprocesso aqui, um subprocesso filho, e falo, ó, toda vez que chegar pedidos da mesa 4, você que vai atender. Você, subprocesso que está atrelado à mesa 4, você que vai receber uma mensagem, você que vai ter que atender esse pedido. Entendeu agora o que eu estou falando? Esse subprocesso, ele é categorizado como o que nesse caso? Não. Vocês sabem o que é processo, certo? Processo é um programa em execução. Sim. Certo? Só que um programa em execução, ele não necessariamente ele tem um processo só, tá? Por que eu falo que SO é uma disciplina extremamente importante? Porque a disciplina de sistemas operacionais, ela te aprende um novo estilo de programação, que é agora uma programação com concorrência, certo? Então, agora vocês vão entender que um programa, às vezes, ele não tem só uma linha de execução. Isso fica nítido quando vocês vão, por exemplo, programar. Quando você está programando, você está escrevendo lá o seu código no IntelliJ, por exemplo, vocês perceberam que quando você está escrevendo, se você escrever uma palavra errada, ele já marca de vermelho? Antes de você terminar de escrever a linha, ele já marcou como vermelho? Quando você está escrevendo um texto no Word, você escreve uma palavra errada, ele já marca de vermelho também? Falou, oh, você escreveu errado, tá? Por que isso acontece? Porque tem um processo, ou uma thread, ou no momento eu vou falar processo, tá? Mas não é necessariamente processo. Depois a gente vai aprender que, na verdade, vai ser um processo leve, ok? Mas, no momento eu vou falar, existe um processo em segundo plano, executando, atendendo, certo? Enquanto você está escrevendo alguma coisa, tem outra coisa, tem outro processo, lendo o que você escreveu e verificando se aquilo está certo, entendeu? Então, assim, os programas, eles nem sempre rodam em uma linha única de execução. Tem programas que eles rodam em várias linhas de execução, enquanto uma IDE uma IDE é um exemplo perfeito para isso. Enquanto você está compilando o código aqui, você pode continuar escrevendo o seu programa enquanto ele compila, enquanto isso ainda tem outro processo analisando se o que você escreveu está certo. Certo? Então, assim, são 3 coisas acontecendo em paralelo, né? Certo? Então, é isso que eu estou falando. Os processos agora, eles não vão... O programa que você escreveu, ele nem sempre vai ter uma linha linear. Às vezes, ele vai se dividir em 2 para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Percebeu? Entenderam isso daí? Sim, sim. Quando que você... Isso que eu estou implementando, tá? Que vocês vão estar implementando é uma aplicação cliente-servidor, tá? Só para vocês saberem. Uma aplicação cliente-servidor faz isso, tá? A aplicação cliente-servidor tem essa cara. Existe uma aplicação, um servidor, né? Existe um cliente fazendo pedido para um servidor, certo? Quando você acha... Vamos brincar aqui. Vamos, sei lá, acessar a página www.globo.com. Vocês vão acessar a página lá do Globo.com. Você concorda comigo que o servidor que está respondendo por todas as requisições da Globo.com não recebe só a sua requisição por dentro de um período, né? Você concorda comigo que, às vezes, em 1 segundo ele tem que atender, sei lá, milhares de requisições, certo? Um servidor de grande porte, de uma página muito acessada, ele tem que responder a milhares, às vezes milhões de requisições por segundo, porque tem muita gente pedindo. Então, como que essas aplicações elas funcionam? Existe um servidor que ele só está lendo, ele só está vendo as requisições que estão chegando naquele endereço. Aí assim que chega uma requisição, ele vai lá e fala assim, atende essa requisição aí. Só que ele não larga o trampo dele, quer ficar escutando a porta lá, escutando aquele endereço e aquela porta,
para ir atender a requisição. Ele dispara seus empregados, né? Então, o que o servidor faz nessa hora? Quando você acessa www.globo.com e o seu amigo, seu vizinho, mais 3 pessoas acessam junto. Ele vai lá, recebe as secções, verifica, houve tantos pedidos aqui dessa página. Aí ele vai lá, pega um subprocesso, você pode entender assim de início, tá? Embora a gente vai saber que isso é um pouco diferente depois, mas ele pode criar um processo filho e falar, processo filho, atende esse cara aí, que esse cara tá me pedindo na página globo.com. Aí hoje em dia as pessoas têm a internet legal, né, bacana e tal, mas não sei se vocês lembram da internet de escada, você acessava uma página, levava uns 3, 4 segundos para responder, porque ele tinha que baixar todas as figuras, e baixar figura às vezes levava uns kbytes aí, e responder a requisição não era um negócio tão rápido, assim, levava uns 3 segundos para carregar. Por quê? Para atender a requisição, esse processo filho tinha que ir lá entregar, tipo assim, te entregar 3, 4, 10, 100 imagens que tivesse dentro de uma página, entende? Então, tudo isso era feito por um processo filho. Entendeu? É como se eu falasse, eu não estou me preocupando em fazer hambúrguer para você. Eu vou continuar atendendo aqui meu restaurante, tudo que chegar, eu vou falar um cara para te atender. Se eu não tiver mais gente para te atender, ou eu vou te jogar numa lista de espera, ou eu vou simplesmente negar. Isso é muito comum, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Assim, isso tipo, em redes você vê coisas como isso, como esse tipo de aplicação, em sistemas distribuídos, SO, enfim. Entenderam aí, certo? Sim, entendi essa parte. Então, agora a questão é, como se implementa isso, cara? Como se implementa isso? Ô, professor, tem uma duvidazinha aqui, rápida aqui. Pode falar. A parte do fim, que no caso, por exemplo, um subprocesso, como é que corta a relação dele com o processo pai? Só tipo... Um tiro na cara. Ah, tá. Dá um kill no cara e mata o processo. Entendi. Certo? Mas não necessariamente é assim, tá? Eu tô falando que você pode fazer isso, tá? É que assim, ó, o processo pai, ele enxerga todos os seus filhos. Os filhos não enxergam o pai, tá? Só para adiantar essa parte. Então, como o pai, ele sabe os filhos que ele abriu, ele consegue dar um kill no filho. Basta ele falar assim, ó, toda vez que você cria um processo filho, certo? Você sabe qual é o PID, é o PID, Process ID. Você sabe qual é o ID do seu filho, você sabe o número dele. Então, se você quiser a qualquer momento matar o seu filho, dá um kill no PID dele e pronto. Outra forma de terminar é simplesmente você implementar um processo que, após ele efetuar uma operação, ele morre. Por exemplo, quando você... Ó, eu vou pegar esse código aqui, ó. Tá vendo esse código aqui, ó? Opa, tá vendo esse código aqui, ó? Tá aparecendo para vocês? Deixa eu pegar aqui. Tá sim, tá sim. Esse código aqui, eu não precisei nem matar ele, ó, porque o que acontece? Ó? É um código que ele imprime a mensagem Hello World, o que acontece depois? Nada. O processo acaba. Entende? Então, assim, tem duas formas. Você pode fazer o processo pai matá-lo, ou você pode simplesmente fazer o processo chegar ao fim. Como que você faz o processo chegar ao fim? É só você encerrar ele, né? Fazer um programa que quando tal evento acontece, você simplesmente encerra o seu programa. Aqui, ó, no seu main, certo? Ele executa Hello World e encerra o programa, porque não tem mais nada, não tem mais nenhuma instrução para executar. Certo? Certo. Outras perguntas. Eu quero perguntas agora. Quero mais perguntas. Se não for mais perguntas, eu quero, então, que a gente comece a falar sobre códigos. Quero falar sobre código. Cadê aqui? Ainda tô perdido aqui. Ó. Certo? Vocês entenderam o que é para fazer? Sim.
Agora eu quero saber como fazer. Agora eu vou começar a dar aquelas palestrinhas, né? Perceba que quando eu pergunto como fazer, primeira dica que eu dou é não se importe com linguagem de programação. Como você responde como fazer, eu estou parecendo o Pablo Marçal, como, né? Quando eu falo como fazer esse negócio, o que eu estou falando para vocês é assim, ó, a forma como você vai começar isso daqui não tem relação com a linguagem de programação. Eu preciso que você, às vezes, desenhe, entende? Quando eu falo assim, ó, como você vai fazer isso? Primeiro, entenda o projeto, o que você vai ter que criar, como você vai criar as estruturas, quais classes criar, quais atributos estarão em cada classe. Essa parte de modelagem não tem nada a ver com Java, não tem nada a ver com C, não tem nada a ver com Python, não tem nada a ver com nada, entende? Só tem questão conceitual de como você tem que modelar um programa de computador, ok? Certo? Então, o que vocês têm que fazer neste primeiro passo? Criar as classes, talvez. Tá. Quais classes? Mesa, restaurante. Mesa, restaurante. Tem mais uma. Chefe. Aí, chefe. Chefe. Então, vocês falaram em criar uma mesa, restaurante e chefe, certo? Aham. Tá. O que você vai... Quais seriam os atributos da classe mesa? O número da mesa e o pedido Quantidade da de mesa. mesas. Ah, não. O número da mesa e o pedido da mesa, certo? Tá, então, vocês querem, ó, eu vou abrir aqui um editor, certo? Vocês querem que eu faça esse protótipo aí em qual linguagem? Faz em Java mesmo. Eu Em acho Java. que todo mundo já está acostumado. Um pouco melhor do que C++. Ou vocês... Tá, beleza, eu vou fazer em Java. Ó, inclusive, eu já tinha até meu projeto aqui que eu estava fazendo, mas eu vou fazer um novo aqui. Aqui, ó, restaurante, vou colocar aula, ok? Vou criar um projeto. Perceba que agora eu não vou nem usar Gradle, aquelas coisas, não vai ser um projeto modular. Perceba que cada coisa tem sua ideia, né? Você não... Assim, não existe só uma fórmula, né? Certo? Eu vou fazer um projeto simples aqui, ó. Não vai ser modular, não vai ser porra nenhuma, ok? Vai ser um projeto bem simples aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar as classes do jeito que vocês estão falando, só para a gente ver a nossa ideia aqui. Então, primeiro passo, ó. O que eu quero que vocês aprendam na programação é o seguinte. Quando eu falo para vocês que o primeiro passo é você fazer o quê? Aí você falou, criar a classe mesa, a classe restaurante, a classe chefe. Perceba que essa ideia que você está falando é uma ideia genérica, certo? Tipo, se você for fazer em C++, cria uma classe usando a sintaxe de C++. Se você for fazer em Java, crie usando a sintaxe de Java. Mas perceba que todos vocês vão criar uma classe. A ideia, o que você vai implementar, o que você tem que fazer é exatamente igual. Só muda o quê? A forma como você implementa isso em cada linguagem. Por exemplo, criar uma classe em Java, a gente vai fazer o quê? Ó? Vamos criar a classe mesa, igual vocês falaram. Vai ser public class, nome da classe. Se fosse em C++, mesma coisa, tá? Só para ser bem claro aí. Você vai criar uma classe e o nome da classe. Inclusive, C++ e Java, eles têm uma sintaxe meio parecida, entende? Para muitas coisas, mas é lógico, para outras diferente. Ok, então a gente criou uma classe mesa, certo? O que tem na classe mesa? Você falou, agora em pouco. Pedido. Número de pedidos. Tem um pedido, mas pedido é o quê? É uma classe pedido? Acho que não precisa de uma classe, precisa. Então, Mas não vejo como que atributos ela teria. Porque Tá, o então- pedido, ele é só um conjunto de caracteres só. Se tivesse, por exemplo, um cardápio, eu acho que aí precisaria de uma classe, mas... Sim, tá.
Então, o primeiro passo é criar uma classe mesa. Eu vou fazer o restante que vocês falaram. Ó. Criar uma classe o quê? Chefe, tá? E vou criar aqui uma classe chamada... Qual que era a outra? Restaurante. Ok? Certo? Aham. E agora? Eu acho que em restaurante seria um map, não? Teria um map? Eu não sei. Eu preciso de ideias para começar nosso código. Criei as 3 classes. E agora? Eu preciso, assim, acho que a primeira coisa quando você cria uma classe é estabelecer os atributos. Certo? Uhum. O que vocês precisam fazer agora? Perceba que se eu estivesse falando de Python, eu estaria falando a mesma coisa, tá? Não é porque vocês programam em Python que vocês não podem usar classes. Pelo contrário, tá? A maioria daqueles códigos de Python que parece código de escrita, aquilo é uma bosta, tá? Só falando bem claro. Não é porque você programa... Não é porque, por exemplo, você escolheu Python para programar um determinado problema que você não tem que modelar esse problema, tá? Então, assim, se fosse em Python, você também criaria uma classe e também estaria fazendo a mesma coisa, tá? Ok? Vocês pegam... eu fico zoando Python, assim, mas se vocês pegarem, tipo, bibliotecas Python, você pega a biblioteca bem implementada, puta, o código é lindo, cara. É lindo. É lindo. Ok? Mas vamos lá. Então, criamos a classe restaurante. Eu estou aqui aflito já. No caso, chefe mesa não seria um Chefe, mesa. do restaurante ou tô falando? Mas isso seria o quê? O chefe mesa. Tentando pensar aqui. Eu vou tentar ajudar vocês num desenho que eu fiz para mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver meu desenho? Aham. Isso daqui é Isso é um desenho que eu acho que ajudaria vocês, tá? Se vocês tiverem problema... Eu já percebi que vocês estão tendo problema. Não é o problema necessariamente de linguagem de programação. É problema de modelagem das coisas, tá? Então... O que eu sugiro para vocês? Desenhe, cara. Desenhe. Não existe programar sem estar com um caderno do lado da mão desenhando as coisas. Certo? Se você está com dificuldade, desenha. Desenha como que onde a informação vai entrar. Aí, a partir daí, o que você vai fazer. Sabe? Cria esse hábito. Vai facilitar muito para vocês. Então, eu fiz um desenho aqui que acho que vai ajudar vocês. Ó. Vamos, então, começar pelo começo? Primeiro, o que o nosso programa vai fazer? Ele vai ler um arquivo de entrada, certo? Sim. Ele vai ler uma entrada. O que é essa entrada? É isso aqui, não é? Ó, vamos lá no... Ele vai ler essa entrada. Vocês concordam comigo? Sim. Certo? Então, se eu fosse começar lá pela main, certo? Lá pela main, o que eu iria ter que fazer primeiro? Ler a entrada do programa, cara. Se eu não ler a entrada, eu não consigo fazer nada. Certo? Então, eu vou ter uma entrada aqui, certo? E essa entrada, ela vai ter que ser lida por alguma coisa, por algum método, certo? Então, se eu for começar meu programa começa o quê? Lendo uma entrada. Aí, o que eu vou fazer? Quem que vai ler essa entrada para mim? Quem que vai ser o responsável, a classe responsável? Quem que vai ser o objeto responsável por fazer essa operação que a gente chama de operação de front-end, né? O que é front-end? É a parte do seu programa que lê as entradas do seu programa a partir do que o usuário digitou ou que algum sistema digitou, entendeu? Certo? Então, a primeira parte do seu programa aí é você se preocupar com essa entrada. Inclusive, se vocês forem implementar esse trabalho, a primeira coisa que vocês têm que parar para pensar é
Como eu faço o restaurante receber essas requisições? É só isso. O seu trabalho não tem que ter mais nada por enquanto. O primeiro passo do seu programa é como eu leio este arquivo de entrada e mando isso para um restaurante. Como eu faço o restaurante receber todas aquelas requisições? Ah, como que o restaurante vai tratar? O que ele vai fazer? Foda-se. Entendeu? Foda-se. Tipo assim, vocês têm que aprender a programar baseando... Foda-se, depois eu penso nisso. Eu só quero fazer com que eu leia as entradas do programa e mando para o restaurante. Depois, como o restaurante vai implementar, depois eu faço. Por isso que é um trabalho, entende? O trabalho, ele tem vários... Eu passo o trabalho assim, com antecedência para quê? Para que vocês implementem hoje, daqui 15 dias você consegue fazer essa primeira parte. Depois, foda-se, faz depois, entende? Então, a primeira parte, vamos pensar na primeira parte. O que eu quero que vocês façam agora, assim, nesses próximos 15 dias? Faça essa parte aqui, ó. Eu tenho que ler uma entrada e tenho que mandar essa entrada para um restaurante, ok? Então, o que eu pensei de imediato, tá? O que eu pensei de cara? Eu pensei o seguinte, ó. Vocês vão ter que criar uma classe, que essa classe ela vai ter que ter os métodos do front-end, certo? Essa classe ela vai fazer o quê? Ela vai ler a entrada do seu programa, que vai vir do usuário ou de um arquivo de texto, tá? Tudo bem? Ok. Entendeu? Ok. Então, nessa classe chamada app, qual é o método que eu tenho? O método que pega essa entrada, lê e passa para o restaurante. Certo? Então, vamos tentar entender aqui, ó, como que eu faria. Eu vou até dar um spoiler aqui. Como que você faria? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou criar aqui uma classe chamada Restaurante App, certo? Restaurante App, certo? Eu criaria essa classe chamada Restaurante App. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter o meu método main, ó. Public Static Void Main. E o que ela vai fazer? Eu vou chamar aqui, ó, o método start, public void start. E o que eu vou passar para ele aqui no seu start? Certo? O que eu vou passar para ele? O arquivo que você vai ler, ou a entrada que você vai ler, enfim, qualquer coisa, tá? Mas o lance é que eu vou dar um new restaurante app.start. Quando eu criar um objeto restaurante app já chamando o método start, eu vou passar para ele qual que é o canal de entrada que ele vai receber essas informações. Então, se fosse em Java, por exemplo, eu vou receber aqui, ó, um input stream, certo? Então, eu vou receber a entrada. Tá vendo? O meu método restaurante app, o que ele vai receber? O seu canal de entrada. Aí você vai estar se perguntando, não estou entendendo, por que você está assim, fazendo dessa forma? Porque a gente ia fazer de um jeito bonito, né? Lembra que eu falei para vocês que assim, nosso programa, eu vou passar a entrada para você, não necessariamente escrevendo aqui no terminal, tá? Só para falar para vocês, ó. Tá vendo? A gente está acostumado a fazer o quê, né? Eu vou compilar esse programa, ó, ok? Eu posso passar a entrada aqui pelo terminal, escrevendo, igual um besta. Só que você concorda comigo que eu não vou ficar querendo só escrever sempre? É muito provável que eu venha aqui, ó, crie um arquivo de entrada, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um arquivo de entrada, entrada.txt, certo? Aí provavelmente, o que eu vou fazer na hora de compilar isso daqui, vai ser o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, pegar essas informações, copiar tudo para um arquivo, tá vendo? Porque eu não vou ser besta de ficar escrevendo igual um tonto, né? Perceberam? Então, eu vou fazer o seguinte, essa entrada, ela vai poder vir do arquivo, tá vendo? Esse arquivo entrada.txt, pode ser que eu queira passar ou escrito pelo terminal, ou eu posso passar por um arquivo de entrada, que eu vou chamar de entrada.txt, entende? Então, por isso que aqui eu estou fazendo assim, ó, o meu método start, o que ele vai fazer? Ele vai receber um input stream. Sabe o que é um input stream? Vocês sabem o que é um input stream? Uma entrada de escrito. É uma entrada de dados, entendeu? Tipo assim,
que é um input string? String, vocês sabem que é o string, né? String é um canal, né? Certo? É um canal. Toda vez que você, por exemplo, tem um arquivo aberto, certo? Se você quer ler um arquivo, se você quer ler um pacote pela rede, se você quiser ler, por exemplo, o terminal do seu computador, tudo bem? Você lê um input string. O que isso tem em comum? Todos eles são input string. Entendeu? Tipo assim, por que é legal você pensar dessa forma? Porque quando eu falo assim, você vai ler um input string, sei lá de onde que você vai ler. Você pode ler de um arquivo, você pode ler pela rede, você pode ler o terminal. Sabe o system.in que a gente usa em Java? Certo? Ó, vamos só ser claro aqui, ó. Como que você como que a gente lê alguma coisa em Java? Não é assim, ó, scanner recebe new system.in. Vocês entenderam essa linha de código? Você está criando um scanner para ler o quê? Ler o system.in do seu sistema. O que é o system.in? É o terminal. Entendeu? É o seu input string do terminal. Entendeu? Certo? Entendi. Certo. Sim. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ler um string, eu estou dando a liberdade. Me passe qualquer input string que eu vou ler esse input string. Entendeu? Aí, aqui eu vou até fazer uma sobrecarga. Ó. Eu gosto de programar bonito. Olha lá. Olha que legal a sobrecarga que eu vou fazer aqui. Ó. Você pode chamar de duas formas possíveis, tudo bem? Você pode chamar o método start passando nada ou passando um input string específico. Se você chamar passando um input string vazio, este método aqui chama de baixo passando o system.in. Entendeu? Olha só que legal. Aí aqui eu crio um scanner para esse input. Então, ó, tá vendo aqui? Nesse código que eu estou fazendo, eu estou criando um objeto restaurante app e chamando o método start. Como eu não estou passando nada, ele vai vir para este primeiro método. Este primeiro método, o que ele faz? Ele chama o segundo, passando como parâmetro para esse input string o system.in. Ou seja, ele está falando, deu um start lendo o terminal. Entende? Então eu vou fazer aqui, ó. O que eu preciso fazer aqui? Se for em Java, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Vamos lá. Eu tenho um canal onde ele vai me retornar, certo? Eu tenho o meu canal de entrada por onde vai vir a informação. Eu criei um scanner para ler esse canal. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, ler esse cara aqui, ó, a primeira linha. O que eu preciso fazer na primeira linha? O que eu vou fazer na primeira linha? Eu vou dar um scanner, certo? Ponto. Caramba. Next line, ok? Vou ler essa primeira linha e colocar essa informação na minha variável que eu vou chamar de linha, ok? Vou ler essa primeira linha. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó. Int. O que tem naquela informação lá da primeira linha? A quantidade de chefes. E de mesa. Certo? E de mesa. E de mesa. E a quantidade de mesas. Quantidade mesas. Então, o que eu tenho que fazer nessa linha aqui, certo? Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que dar um split, quebrar ela, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma variável chamada info. Ok? Que eu vou fazer o que nesse cara? Eu vou dar um scanner, ponto. Vou dar um linha, ponto, split, quebrando o quê? Por espaço. Ok? Tudo bem? Aí aqui, peraí, deixa eu colocar bonitinho, eu prefiro colocar assim. Aqui eu vou ler info na posição 0, e aqui eu vou fazer info na posição 1. Por que eu estou fazendo assim? Tem outras formas mais fáceis de fazer em Java, tá? Você pode dar, em vez de usar o método nextLine, que ele lê a linha inteira, você pode dar um nextInt, aí ele vai lendo, ele vai consumindo só o inteiro. É que eu não... O problema disso é que tem... eu não quero entrar em detalhes agora, mas
o problema de você ficar usando next int, que ele só consome o inteiro. Então, se tem um inteiro /n no final, ele consome o inteiro e deixa o /n lá no buffer, entende? Por isso que é chato de ficar usando next int. Geralmente eu leio a linha e trato a linha, entende? Então foi isso que eu fiz, ó. Vocês perceberam que, assim, esse tipo de estilo de programação é melhor do que nada, percebeu? Comece o código, comece por onde você sabe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler quantidade de chefes, certo? Primeiro, eu tenho que ler alguma coisa, né? Eu tenho que ler lá a entrada, pegar a primeira linha e descobrir a quantidade de chefes que eu tenho, a quantidade de mesas que eu tenho. Perceba que agora nós começamos o programa. Então, olha lá, eu comecei aqui criando um scanner para ler esta entrada, aí eu li a primeira linha, quebrei essa primeira linha pelo espaço, ok? Quebramos essa primeira linha aqui pelo espaço, aí vai ficar o 3 de um lado, o 10 do outro. Então, info na posição 0 é o 3, info na posição 1 é o 10, só que eles estão como string, eu preciso converter isso para inteira. Beleza, feito isso, o que eu já posso fazer? Já li a quantidade de chefes, a quantidade de mesas. Vamos brincar? Vamos imprimir, ó. Vou imprimir aqui, ó, quantidade de chefes mais a quantidade de mesas. Beleza? Olha, eu vou executar esse programa aqui, ó. Aí eu vou passar aqui a entrada, ó, 3 e 10. Olha lá, imprimiu 3 e 10. Perceba que nosso programa ele já começou fazendo alguma coisa. Ele já sabe a quantidade de mesas que eu tenho, ou a quantidade de chefes que eu tenho, a quantidade de mesas que eu tenho. Percebeu? Uhum. Agora que a gente já sabe quantas mesas e quantos chefes a gente tem, o que a gente já pode fazer? As linhas seguintes. Oi? Lê as linhas seguintes. Beleza. Você está implementando todo o back-end, ou todo o front-end de cara. Percebeu? Certo? Ok? Então vamos lá. É boa essa estratégia? Sim, é melhor que você não saber o que fazer, entendeu? Então, assim, não tem um único jeito, uma única sequência que você precisa fazer, tá? Ok? Mas façam. Se movimente, faça alguma coisa. Então, vamos ler as próximas linhas. O que a gente precisa fazer, ó? O que a gente precisa fazer nas próximas linhas? Vamos lá. Qual que é a lógica aqui das próximas linhas, ó? Quando que ele termina? No fim. Quando aparecer um fim. Prefere a palavra fim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto tiver coisa nesse scanner, ó, enquanto existir scanner.nextLine, faz o seguinte, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, enquanto tiver coisa no meu scanner, porque perceba que a gente leu aqui, né, ó. A gente leu a linha, tudo bem? Aí, enquanto tiver coisa nesse cara, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler a linha if, se a linha, por exemplo, a linha ponto equals igual a palavra fim, certo? Eu vou dar um break aqui, ó, e automaticamente eu saio do laço. Ó, tô redeclarando a linha, né? Não precisa, né? Eu posso usar aquela mesma variável para ler novamente uma linha. Tá vendo? Essa primeira parte aqui, ó. Vamos ver se a gente tá fazendo certo. Eu vou imprimir a linha aqui, ó. Vou imprimir. Vamos testar isso daqui para ver se eu tô fazendo certo, ó. Eu vou ler aqui, ó, 3 e 10. Aí eu vou ler aqui, ó, 4 hambúrguer. 5, imprimiu a linha, tá vendo? 5. Pede alguma coisa aí. Eu quero uma pizza de calabresa. Pizza de calabresa. Tá vendo? Tô imprimindo. Agora, 8. Vai pedir o quê? Milkshake de chocolate. Milkshake de chocolate. Vamos finalizar para ver se ele vai finalizar mesmo? Fim. Nossa, tá vendo? Tá vendo? Vocês perceberam como que começa um programa? Pelo que você sabe, mano. Começa fazendo alguma coisa, entende? Assim, faça o que você sabe. E assim, não se preocupe com o restante. O restante é foda-se. O restante que eu vou fazer depois. Tá vendo que por enquanto, o que eu tô fazendo? Só imprimindo as coisas. Eu só tô imprimindo as entradas e executando a lógica do meu front-end.
Porque qual que é a lógica no meu front-end? Ler uma entrada e ficar tratando essa entrada. Só que perceba que as informações que eu recebi, eu não estou mandando para ninguém, assim, eu só estou imprimindo. Certo? Sim. Mas me interessa eu fazer alguma coisa agora? Não, se a minha lógica é só ler aquela entrada, ler aquele arquivo, já estou fazendo toda a lógica do meu app, ó. Tá vendo esse app aqui, ó? Tá vendo essa lógica do meu app aqui? Vamos pegar aqui o app, ó. No meu desenho, ó lá. Ó. Tá vendo esse app? Esse app é isso. É essa classe restaurante app. Tá vendo? Qual que é a lógica do meu app? Receber uma entrada, ler esta entrada. Ah, mas e os dados? Os dados eu estou imprimindo ele, mas eu não estou passando para o meu restaurante. O ideal é que, após eu ler a minha entrada, eu passe essas informações para o meu restaurante começar a executar alguma lógica, que é o que a gente chama de back-end. Então, o front-end, o que ele faz? Ele recebe a entrada e trata a entrada, despachando esses dados para o seu back-end, que seria o quê? Uma classe chamada restaurante, entendeu? Certo? Aham. Oi? Não, entendeu. Tudo bem? Tudo. E agora, o que a gente pode fazer? Perceba que eu já li as informações. Ele está certinho, né? Ok? Perceba que ele está certinho aqui, ó. Meu front-end já está basicamente pronto lá. Só que aquele método ali, ó. Vocês têm alguma coisa assim mais diferente para fazer? Você percebeu? O que eu deveria estar fazendo? Vamos lá, vamos brincar então. Vamos fazer o seguinte, ó. Executei o código aqui de novo. Primeira coisa que eu vou ler: quantidade de chefes, espaço, a quantidade de mesas. Certo? Quando eu fiz isso aqui, vamos ir lá na figura. O que eu já posso fazer? Criar as mesas? Criar as mesas e os chefes, certo? Sim. Mas quem que tem essa responsabilidade? Restaurante? Já não é mais essa classe, entendeu? Essa classe ela só faz entrada e saída de dados. Certo? Toda vez que você estiver programando, você pensa assim, ó, separe front-end de back-end. Uma coisa é ler entradas do usuário. Outra coisa é executar uma lógica de programação. Se existe uma lógica de execução, ela não tem que estar aqui. Entendeu? Você só vai despachar. Eu li a entrada, o que eu já posso fazer? Ó, eu já sei que ele tem 3 mesas e... 3 chefes e 10 mesas. Então, eu já posso chamar aqui, ó, já posso construir meu restaurante. Certo? Eu vou criar aqui o meu construtor, public, restaurante. Certo? Eu vou passar aqui, ó, quantidade chefes, int, quantidade mesas. Tá vendo? Já posso criar um restaurante. Perceba que eu já estou passando no construtor a quantidade de chefes e a quantidade de mesas, porque se eu quiser criar um restaurante, eu tenho que passar essa informação. Não existe restaurante sem essas informações, entende? Por isso que eu já estou construindo, já estou colocando direto no construtor. Perceberam aí? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar, ó, criando restaurante com, vou colocar aqui, ó, tantos chefes e tantas mesas. Olha só que legal, olha só que legal. Se a gente pegar o log aqui, ó, do nosso programa agora, vou recompilar, vou reexecutar isso daqui, ó. Restaurante app, ó. Se a gente for executar, ó, 3, 10. Olha só. Cadê? Faltou chamar, né? Não adianta eu falar do restaurante e não chamar. Em vez de imprimir aqui, tá bom? Certo? Em vez de imprimir aqui, ó, depois que eu li a quantidade de chefes e a quantidade de mesas, eu vou criar um objeto restaurante, certo? E vou passar a quantidade de chefes e a quantidade de mesas. Vamos agora ver o que aconteceu? Certo? Vamos agora ver o que aconteceu aqui? Ó, 3 e 10. Criando um restaurante com 3 chefes e 10 mesas. Perceberam? Já existe um restaurante. Ok? Tá tudo certo aí? Aham. E o que a gente precisa fazer aqui? Como que a gente continua esse cara? Vamos fazer um resumo aqui, ó.
né? Então, como que funciona o nosso programa? Ele começa lendo aquela entrada, aí ele lê aqui na primeira linha, dando um split, a quantidade de chefes, a quantidade de mesas, cria um restaurante com aquela quantidade de chefes e aquela quantidade de mesas, certo? Aí eu tenho esse objeto restaurante aqui, certo? Eu tenho o meu restaurante. Aí o que eu vou fazer agora logo em sequência? Enquanto tiver linha para ler, tudo bem? O que eu vou fazer, né? Enquanto eu tiver linha, o que eu vou fazer aqui? Mandar para o restaurante? Eu vou, exatamente, eu tenho que ficar mandando para o meu restaurante. Mas meu restaurante consegue receber os pedidos? Ainda não. Acho que não. O que eu posso fazer aqui? Em vez de imprimir essa linha que eu li, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar aqui para vocês verem. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, 3, 10. Beleza, criei um restaurante com 3 chefes e 10 mesas. Agora eu vou escrever, ó, 6 bife com cebola. Bife acebolado, chama. Tá vendo? Em vez de eu mandar para o restaurante, o que eu fiz? Eu imprimi. Eu não queria imprimir, eu queria mandar para o restaurante, certo? Uhum. Então, o que o meu restaurante precisa fazer? Ele precisa receber, né, esse pedido. Eu preciso ter algum método aqui, ó, né, que me permita fazer um pedido. Public void fazer pedido. Ok? O que o meu pedido vai receber? A mesa. Opa. Um inteiro da mesa. Uma string do pedido. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Salt. Ó. Restaurante recebendo pedido da mesa. Mais mesa, o pedido, tá vendo? Vamos ver agora aqui, ó. Eu vou chegar aqui no restaurante app, vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo aquele objeto restaurante que eu construí depois que eu li a quantidade de mesas? Eu vou pegar aquele objeto e vou enviar uma mensagem para ele, o pedido. O que eu preciso mandar? A mesa e o pedido. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Como que eu faço? A gente vai precisar agora quebrar aquela linha e separar a mesa do pedido. Então, o que eu faço? Int mesa. Primeiro, vamos pegar a linha e ponto, vamos dar um split nela. Aí eu dou um split nessa linha pelo quê? Pelo espaço. Só que aqui eu vou passar um caractere, eu vou passar um limite de 2. É engraçado que quando eu fizer um split de 2, ele só faz uma vez, entendeu? Então, por que eu não quero fazer várias vezes? Eu não quero fazer um split total. Porque, olha só, eu quero splitar na primeira vez e o restante ignora, né? Tipo, tá vendo? Porque eu quero deixar suco natural de laranja. Se eu fizer um split em tudo, não passar nada, ele vai fazer um split em tudo esse daqui, né? Aí vai ficar suco natural de laranja, né? Tudo em uma posição. Eu só quero quebrar na primeira vez aqui, ó. Eu quero fazer um split de 2, ou seja, eu quero que na primeira vez que ele encontrar um espaço, ele já quebre um para cá e outro para lá. Então, aqui, olha só. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Info vai receber... Perceba que info já está declarado aqui em cima, né? Então, eu não preciso redeclarar. Eu já vou pegar aquela própria info lá para fazer isso. Então, eu vou fazer assim, ó. Int mesa recebe integer.parseInfo, certo? E aqui, string pedido vai ser o quê? O info na posição 1. Aí aqui eu passo mesa, pedido. Tá vendo? Ok? Olha só. Passa 3, 10. Criando restaurante com 3 chefes. Beleza, agora vamos começar a fazer pedidos para ele? Mesa, fala uma mesa aí. Mesa 4. Mesa 4 pediu o quê? Arroz e frango. Arroz e frango. O cara só faltou ser um ovão. Olha lá, tá vendo? O restaurante está recebendo. O restaurante recebeu o pedido da mesa 4 e ele recebeu arroz e frango. Agora, fala outro cara chegando. 5. 5. Pediu o quê? Uma pizza. Uma pizza. Certo? Olha lá, ó.
Tá vendo, assim, programar é isso, cara. É assim, é sair do lugar, mas você não precisa se preocupar com tudo. Você tá vendo que eu caguei pro como que o restaurante vai atender. Caguei, assim, eu não quero saber. Tipo, eu só quero fazer que chegue até ele. Depois, este é outro problema. Tá vendo? Programar é um negócio, assim, bem modular, entende? É um negócio, assim, bem em etapas. Você só faz isso. Você fala assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Você vai fazer isso, só isso. Não tem mais o que fazer, entendeu? Mas Certo? fazendo parece fácil, né? Oi? Você fazendo parece fácil. Bem Mas, de... cara, é fácil. Ok? mas é foda. Entende? Assim, mas assim, o que eu tô querendo falar é que é fácil. Vocês que dificultam isso, entendeu? É fácil, é extremamente fácil. Por quê? Porque se você quebrar as tarefas simples, todas as tarefas que você pegar vai ser uma complexidade razoável, entende? Por exemplo, isso daqui que eu acabei de fazer não é muito difícil, né? A gente só criou uma classe restaurante app com o método start, que recebe uma entrada, eu leio a entrada e fico mandando pro restaurante. É bem de boa. Certo? Essa parte vocês não acham que é de boa? Bem tranquilão fazer? Bem tranquilo. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Ó. Comece. Certo? Então, o que a gente fez aqui? Ó? Só para terminar, então, essa aula de hoje, vocês têm aula agora de alguma outra pessoa? Não, agora não. Vocês estão livres que eu vou deixar as aulas gravadas. E eu quero deixar a aula gravada aqui para que vocês possam fazer, entende? Trabalho. Então, se vocês puderem clicar, eu vou gravar a próxima aula de todo jeito. Se vocês puderem participar, eu acho até melhor, entende? Uhum. A gente emenda aí e a gente faz uma aula. Eu vou quebrar a aula aqui nas 9, tá? E aí a gente continua na segunda aula, indo para a parte do restaurante. Ok? Ok. Certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Na minha classe restaurante app, certo? O meu front-end, perceba, qual que é o objetivo do meu restaurante app? O que ele tem que fazer? Só ler a entrada. Ele não é mais responsável por mais nada. É ler a entrada e mandar para o restaurante. Ler a entrada e mandar para o restaurante. Ler a entrada e mandar para o restaurante. É só isso. É isso que ele está fazendo? É isso que ele está fazendo, ok? Só que aí, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Tá vendo aqui quando eu construí meu restaurante? Certo? Certo. Eu passei aqui a quantidade de chefes, a quantidade de mesas. Aí depois, o que eu fiz? Eu comecei a ler os pedidos, certo? Então eu ficava aqui, ó, lia uma linha, verificava. É fim? Se for fim, break, sai desse laço, acabou o programa. Agora, se não for fim, ele vai passar por aqui, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler aqui o pedido, certo? Eu vou ler o pedido do cara, eu vou ler a mesa que fez o pedido e depois o pedido. Aí, o que eu preciso entender aqui, ó? Se, certo? O pedido for igual a fim, equals fim, eu não estou querendo fazer o pedido, eu estou querendo encerrar o pedido, né? Certo? Certo. Então, o que eu tenho que falar para o restaurante é que a mesa X, tá vendo? Essa mesa, ela pediu, ela tá encerrando. Como que vocês querem chamar? Pedidos. Finalizar mesa, como que vocês querem chamar? Coloca encerrar pedido, só para... Encerrar pedida. Encerrar pedidos. Ok? Ok? Então eu tenho que ter esse método lá do outro lado. Perceba que o meu restaurante ele tem que dar suporte ao quê? A eu poder fazer um pedido ou eu encerrar pedidos de uma determinada mesa. Certo? Então aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um método aqui, ó, que me permita receber aquela mensagem, né? Encerrar pedido. Eu passo aqui qual é a mesa. Eu não preciso falar qual o pedido, porque o pedido é encerrar, pô, né? Então eu só passo isso aqui, ó. Tudo bem? Opa! Ok? Aí aqui eu vou imprimir na tela, ó. Mesa, encerrou
os pedidos. Ok? Vamos testar aqui? Vamos pegar aqui, ó. Vamos testar, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Opa, encerrar pedidos, tá? O nome aqui tá um e lá deve estar outro, né? Na classe restaurante, encerrar pedidos. Ah, tá no singular. Ok? Encerrar pedidos. Vamos agora compilar para ver. Restaurante app. Vamos compilar isso aqui, ó. Vamos lá ver. 3, 10. Mesa 4 pediu um cachorro quente. Mesa 5 pediu uma pizza. Mesa 7 pediu uma batata recheada. Certo? Já tá me dando fome aqui falar esse negócio. Agora o mesa 7, ó, ela vai finalizar, certo? E aí eu vou chamar aquele outro método. Em vez de fazer o pedido, eu vou chamar o método do quê? Encerrar pedido. Passando o quê? A mesa 7. Vamos ver. Mesa 7 encerrou os pedidos. Certo? E agora eu vou vir fim. Tá vendo? Nosso front-end tá lá, cara. Tá vendo? É muito de boa fazer o trabalho. Perceberam? É. Tá vendo? Vamos encerrar essa parte aí, essa aula aqui. Só que eu vou... Vocês querem um intervalozinho ou querem tocar direto? Acho melhor o intervalo, tem que jantar ainda. Tá, então vamos dar uns 20 minutos aí pra gente poder comer alguma coisinha aí, a gente depois continua? Beleza. Pode ser? Fechou. Vou encerrar a aula aqui, aí depois a gente continua, 9h20, pode ser? Beleza. Então tá, fechou então, valeu. Valeu. Cadê? Professor, outra coisa aqui. Pode falar. Eu acho que a primeira aula que o senhor postou lá tá privada, o vídeo. Eu vou deixar tudo público, aqueles links. Eu vou só encerrar essa aula aqui, essa gravação, e aí eu vou deixar público lá. Beleza. Falou, então. Falou.